No Falando Direito de hoje, a pauta é união estável. Bom dia a todos, é uma satisfação estar com vocês novamente falando de família, falando do direito de família. Eu, na semana passada, havia comentado, quando falei em contrato de namoro, a diferença com a união estável e que hoje abrangeria o tema união estável. Pois bem, a união estável, ela foi reconhecida, subsidiada, amparada pela nossa Constituição de 88, mais do que tudo. E ela oportuniza que pessoas que vivam juntas tenham responsabilidades e direitos. Então, começamos por onde? O que é união estável? A união estável é a relação duradoura, pública e contínua. Duradoura sem que se precise dizer quanto tempo de convívio configuraria uma união estável. Absolutamente. O magistrado vai aferir pela prova trazida aos autos, pelas colocações feitas, pelo depoimento das partes com suas testemunhas, vai poder aferir e dizer se aquilo é, na realidade, uma união estável. Pública, porque o casal dá publicidade à relação. Tem amigos, eles convivem com amigos, frequentam festas juntos, frequentam muitas vezes a religião de juntos. Então, isso denota a publicidade da relação. E contínua, porque não há lapsos temporais de suspensão daquela relação. Eu não posso dizer assim, eu convivi com o fulano 2 anos em 1990, aí parou. Em 1995 para 96 eu vivi mais 1 ano. Então eu vou juntar aqueles 2 com esse aqui e essa união estável durou 3 anos. Não. Ela tem que ser contínua. Então a união estável é duradoura, pública e contínua, com o objetivo de formar família. Querem viver como se casados fossem. O que se pode fazer? Uma escritura de união estável, o advogado encaminha, faz, vocês leem, ali vão os direitos de cada um, as obrigações também de cada um, e vocês vão coroar essa relação como se fosse um casamento. Eu já vi até festa de união estável, em vez de convolar núpcias. Então, o casal também pode determinar sobre o patrimônio, como eu estava dizendo. Não queremos comunicar os bens, cada um com o seu patrimônio, cada um com seus bens. Não tem dúvida, poderão fazê-lo. Então, vão fazer um contrato de união estável, onde vai ficar constatado que o regime de bens daquela união é a separação total de bens. É importante, de qualquer maneira, que vocês saibam que o patrimônio volta a ser discutido se houver o falecimento de um, sendo que o outro companheiro é herdeiro. E hoje é o herdeiro necessário. O que acontece? O falecido não pode fazer um testamento deserdando o companheiro, simplesmente por querer deserdar. Não, ele obrigatoriamente vai receber uma parte daquele patrimônio que o companheiro deixou, do patrimônio particular. Não é aquele patrimônio que ele adquiriu na constância da união e dividiu com o outro. É o patrimônio particular. Ele recebe junto com os filhos do morto, ou se filhos não houver, com os pais do morto. Se não houver filhos e não houver pais, ele é o único herdeiro. O que a pessoa tem que fazer se ela fica preocupada e não quereria deixar os filhos com menos patrimônio? Ela faz um testamento. Hoje todo mundo tem testamento. Faz um testamento e determina que a parte disponível de seus bens, ou seja, a metade, vai ficar para os seus filhos. A outra metade é que vai ser dividida entre o companheiro e os filhos. Com isso, vocês diminuem o que iria para o companheiro e aumentaria a fração, o quinhão dos filhos de vocês.
que são, na realidade, a nossa maior preocupação. Mas no que mais que se difere essa união estável do namoro, e que eu já comentei semana passada, e do casamento? Eles não precisam viver sob o mesmo teto. Já no casamento há essa exigência. A união estável, na maioria das vezes, porque às vezes tem algum desembargador que não entende assim, na maioria das vezes pode viver em residências diferentes. Até porque isso tem que ser assim mesmo. A gente, quando vai viver em união estável, muitas vezes é depois do término de um casamento. Então, cada um fica na sua casa com seus filhos. O ideal seria isso, para não misturar e fazer uma família pluriparental. Então, na realidade, o melhor seria isso. Eu posso também ser casada na lei civil e ter uma união estável. Por quê? Porque se eu for casada e tiver uma separação de fato com o meu cônjuge, o Código Civil oportuniza que se configure uma união estável, mesmo eu sendo casada. Uma união estável com outra pessoa. Então, digamos o seguinte, eu sou casada com o João e me separo de fato do João, mas nunca movo qualquer ação de separação ou de divórcio na maioria das vezes. Então, o que acontece? Eu, casada com o João, me separo de fato dele e conheço o Pedro. João de novo, não. E conheço o Pedro. O que acontece? Eu posso viver uma união estável com Pedro, constando ainda no meu registro civil que eu sou casada com João? Posso, desde que separada de fato do João. Então, isso é muito importante. Muitas vezes alguém chega aqui e diz para mim, olha, doutora, eu sou separado de fato da minha mulher, mas o casamento continua vigendo. E ela já tem um outro companheiro. Então, meu senhor, adeus, babaus, não vai dividir o patrimônio adquirido na constância dessa união dela com o Pedro, não vai dividir com o João. Então, a partir do momento que sai de casa, já vai contar a união com a outra pessoa. E muitas vezes tem um detalhe só, para terminar, estão pagando um imóvel. Pagaram 50 parcelas casados, se separam de fato e a mulher sai de casa, o marido fica pagando as prestações. A partir do momento que a mulher saiu de casa, não tem direito àquela parte do imóvel. Ela só tem direito àquelas parcelas que foram pagas até ela sair de casa. A partir do afastamento, o regime de bens se rompe e aí cada um dentro do que pretende. Viver uma nova união ou ficar sozinho e adquirir seu patrimônio. Falei demais, o assunto me empolga muito, que é a união estável. Foi um prazer ter estado com vocês nesse domingo. Até uma próxima oportunidade.